O sono que voltou, a cura de Maria nos braços da fé. Carlos nunca esqueceria a primeira vez que viu a filha mais nova, Maria, acordar gritando no meio da noite. Ela tinha apenas 7 anos, mas os pesadelos a atormentavam há quase um ano. Não eram sonhos comuns de criança, eram visões tão vívidas que a deixavam trêmula, suando, com os olhos arregalados de terror. Às vezes, ela acordava batendo a cabeça contra a parede, como se tentasse escapar de algo. Os médicos disseram que poderia ser estresse, ansiedade infantil, até mesmo algo neurológico. Receitaram remédios, sugeriram terapia, mas nada adiantava. As noites na casa de Carlos e sua esposa, Ana, viraram um martírio. Eles se alternavam para velar Maria, temendo que, em um daqueles episódios, ela se machucasse gravemente. Uma noite, depois de mais uma crise que deixou Maria exausta e chorando no colo do pai, Ana quebrou em lágrimas. Não aguento mais ver nossa filha assim, Carlos. Já tentamos de tudo. Ele a abraçou, sentindo o peso da impotência. Foi então que se lembrou das palavras de sua mãe, anos atrás: quando o homem não pode mais, Deus ainda pode. Sua mãe, embora não fosse mais viva, tinha sido uma irmã fiel da congregação cristã no Brasil. Carlos, porém, havia se afastado da igreja depois que ela faleceu. Não por descrença, mas por aquela dor que faz a gente questionar tudo. E se a gente tentasse a igreja, Ana? Sugeriu, quase em um sussurro. A igreja da minha mãe? Ana o olhou com surpresa. Eles nunca haviam falado sobre religião antes. Mas o desespero falava mais alto. Se você acha que pode ajudar? No domingo seguinte, eles entraram na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil em seu bairro. Não havia lustres chamativos, nem telões, nem banda tocando. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social e gravata. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia nas mãos. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas sem acompanhamento de instrumentos, como se cada nota saísse direto do coração. Carlos sentiu algo estranho: paz. Uma paz que ele não sentia há muito tempo. Maria, encolhida ao lado da mãe, olhava tudo com curiosidade. Quando chegou a hora das orações, o ancião pediu que quem tivesse algum pedido levantasse a mão. Carlos hesitou, mas Ana segurou sua mão e a ergueu. Depois, quando os irmãos se ajoelharam para orar, ele fez o mesmo, mesmo sem saber direito o que dizer. Só conseguiu balbuciar: Senhor, ajuda minha filha. Um irmão ao seu lado, percebendo sua luta, colocou a mão em seu ombro e orou em voz baixa: Pai Celestial, dá força a este irmão. Que ele sinta a tua presença e confie no teu poder. Carlos sentiu as lágrimas escorrerem. Não era só por Maria. Era por ele também. Nas semanas seguintes, eles passaram a frequentar assiduamente. Carlos ouvia os testemunhos dados de pé, irmãos contando como Deus os havia livrado de doenças, de dívidas, de vícios. Um deles, em especial, o marcou: uma irmã que falava de como seu filho, depois de anos de crises de epilepsia, havia sido curado após um culto de oração. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus, ela disse, com os olhos brilhando. Uma noite, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião fez um apelo: se alguém aqui precisa de um milagre, que venha à frente. Ana olhou para Carlos, que assentiu. Eles levaram Maria, ainda sonolenta, até o altar. O ancião impôs as mãos sobre a cabeça da menina e orou com uma fé que parecia mover montanhas: Senhor Jesus, que trouxe paz aos que estavam perturbados, que acalmou a tempestade com uma palavra, toca nesta criança. Livra-a destes pesadelos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carlos fechou os olhos e orou como nunca havia orado. Não com palavras bonitas, mas com o coração partido: Deus, eu não sei se mereço, mas minha filha não merece sofrer assim. Se o Senhor existe mesmo, mostra para mim. Quando abriu os olhos, viu que Maria havia adormecido nos braços da mãe, com uma expressão serena que ele não via há meses. Naquela noite, Maria dormiu até o dia seguinte sem acordar uma única vez. Carlos e Ana ficaram acordados, quase sem respirar, esperando o grito que não veio. No outro dia, Maria acordou sorrindo. Papai, sonhei com um homem de roupa branca.
Ele segurou minha mão e disse que não precisava mais ter medo. Carlos abraçou a filha tão forte que ela riu. Mas ele sabia que não era só um sonho. Era uma resposta. No culto seguinte, Carlos deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB. Com a voz embargada, contou como sua filha havia sido libertada daqueles pesadelos depois da oração. Eu vim à igreja por desespero, mas agora venho por gratidão, disse. Aprendi que Deus não é uma última opção. Ele é o único que nunca falha. O ancião sorriu e acrescentou: irmãos, a fé não é só crer que Deus pode. É crer que Ele quer. E Ele quer o melhor para nós. O tempo passou, e Maria nunca mais teve aqueles pesadelos. Carlos e Ana se batizaram nas águas, selando sua entrega a Cristo. Nas águas da piscina batismal, Carlos sentiu que não era só Maria que estava sendo curada, era ele também. Curado da dúvida, da amargura, da ideia de que podia viver sem Deus. Uma vez, depois da reunião, o ancião o chamou de lado. Carlos, você sabe por que Deus permitiu que sua filha passasse por isso? Carlos balançou a cabeça. Para te trazer de volta, filho. Às vezes, Ele usa as nossas dores para nos mostrar o caminho de volta para Ele. E Carlos entendeu. Não era sobre merecer. Era sobre confiar. Não era sobre ter todas as respostas. Era sobre saber que, mesmo nas noites mais escuras, Deus estava ali, esperando para segurar a sua mão, assim como fez com Maria. Hoje, quando alguém pergunta como sua filha foi curada, Carlos sorri e diz: não foi remédio. Não foi psicólogo. Foi Deus. E Ele ainda faz milagres, sim. Basta a gente acreditar. Carlos não parou por aí. Depois da cura de Maria, ele sentiu um fogo no coração que não podia mais ignorar. Toda vez que entrava na Universal, era como se uma força o puxasse para frente, como se Deus mesmo estivesse dizendo: agora é a sua vez de ajudar outros a enxergar o que você viu. Começou a chegar mais cedo nas reuniões, não só para orar, mas para servir. Limpar cadeiras, ajudar os irmãos mais velhos, dar um abraço apertado em quem chegava com o rosto marcado pela dor. Não precisava de palavras bonitas, ele sabia que às vezes o que uma pessoa precisa é de alguém que já passou pelo mesmo vale escuro e saiu de lá com Deus na mão. Um dia, durante a corrente de libertação, ele viu uma mãe chorando no fundo do templo. O desespero dela era igual ao que ele já tinha sentido, os olhos inchados, as mãos trêmulas, a oração entrecortada por soluços. Carlos não pensou duas vezes. Aproximou-se e perguntou baixinho: irmã, posso orar com a senhora? Ela olhou para ele como se fosse um anjo enviado na hora certa e contou: seu filho de 10 anos estava internado há semanas, os médicos não davam esperança. Carlos fechou os olhos e lembrou da noite em que Maria abriu os olhos depois da oração. Lembrou do cheiro do hospital, do medo que quase o engoliu, da voz do pastor dizendo: Deus é maior que qualquer diagnóstico. Então, ele segurou as mãos daquela mãe e orou com a mesma fé que tinha aprendido no seu desespero: Senhor, o Senhor que curou a minha filha pode curar esse menino também. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória sobre essa doença. 3 dias depois, a mãe voltou ao templo com o filho no colo. O menino, que antes mal conseguia respirar, agora sorria fraco, mas vivo. Os médicos não explicam, mas ele acordou e começou a melhorar de uma hora para outra, ela disse, com lágrimas de gratidão. Carlos abraçou os dois, sentindo o peso da responsabilidade e da bênção de ser usado por Deus assim. Com o tempo, ele se tornou um obreiro. Não porque queria um cargo, mas porque não conseguia mais ficar parado vendo pessoas sofrerem sem oferecer a mesma esperança que tinha recebido. Nas visitas aos hospitais, ele levava não só a Bíblia, mas o testemunho vivo de Maria, que agora, aos 7 anos, corria pelo templo como qualquer criança saudável, brincando nos pés do pai enquanto ele orava pelos outros. Uma vez, um homem cético, de braços cruzados, desafiou: como você tem tanta certeza de que foi Deus que curou sua filha? Poderia ser coincidência. Carlos não se alterou. Apenas respondeu: eu também já fui cético. Mas quando você vê sua filha, que os médicos disseram que não ia andar nem falar, correndo e cantando louvores, você sabe que não tem outra explicação. E sabe de uma coisa? Deus não faz acepção de pessoas. Se fez por mim, pode fazer por você também. A vida de Carlos já não era mais a mesma.
O homem que antes amaldiçoava a Deus pelas noites em claro agora passava madrugadas em oração, agradecendo por cada respiro da filha, por cada alma que via se levantar depois de um milagre. Maria, que tinha sido motivo de sua maior dor, agora era prova viva de que Deus escreve finais diferentes dos que a gente imagina. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de quem já viu o impossível, Carlos continuou sua jornada na Universal, não como um homem que tinha todas as respostas, mas como um que tinha encontrado a resposta. Porque no fim das contas, o maior milagre não tinha sido só a cura de Maria, tinha sido a transformação dele mesmo. De um pai destruído pela dor para um servo que agora carregava a luz para outros que ainda estavam no escuro. E a história não parava por aí. Todo dia, alguém novo chegava ao templo com uma dor, um medo, uma dúvida. E todo dia, Carlos estava lá, pronto para dizer: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta acreditar. Um dia, enquanto Carlos ajudava na recepção do templo, uma mulher entrou com os olhos inchados de chorar. Ela se chamava Ana, e trazia nas mãos uma foto de um jovem sorridente e seu filho, Lucas, de apenas 19 anos. Ele estava internado há semanas após um acidente de moto que deixará os médicos sem esperança. Eles dizem que ele não vai acordar mais, confessou Ana, com a voz trêmula. Mas eu não posso aceitar isso. Alguém me disse que aqui as pessoas veem milagres de verdade. Carlos sentiu o coração apertar. Lembrou-se de si mesmo, meses antes, quando a dor parecia não ter fim. Mas agora, ele sabia que onde o homem diz é impossível, Deus responde: eu sou o Deus do impossível. Com calma, ele segurou as mãos de Ana e disse: senta aqui, irmã. Deus não desistiu do seu filho. E nós também não vamos desistir. Naquela noite, durante a corrente de oração, Carlos subiu ao altar com Ana. O pastor orou com fé, declarando que o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro e curou Maria traria Lucas de volta. A igreja inteira clamou, como se cada voz fosse uma flecha disparada contra as trevas. Ana chorava, mas agora eram lágrimas de luta, não de derrota. 3 dias depois, o telefone de Ana tocou. Era o médico, incrédulo, sua mãe, ele abriu os olhos. Está reagindo aos estímulos. Não sabemos explicar, mas é como se algo tivesse o puxado de volta. Ana caiu de joelhos no meio da rua, agradecendo a Deus. E a primeira pessoa que procurou foi Carlos. Quando Lucas chegou ao templo, ainda fraco mas consciente, a igreja explodiu em louvor. Ele não se lembrava de quase nada do acidente, só de uma voz que repetia: levanta, meu filho. Carlos abraçou o jovem, emocionado, e sussurrou: essa voz era de Deus. E ele está falando com você agora, sua vida tem um propósito. Os meses passaram, e Lucas se tornou um dos jovens mais ativos da igreja. Ele e Carlos começaram a visitar hospitais juntos, levando esperança para famílias em situações semelhantes. Se Deus me deu uma segunda chance, dizia Lucas, é porque Ele quer que eu ajude outros a encontrarem a dele também. Enquanto isso, Maria, agora completamente curada, formou um grupo de apoio para mulheres que lutavam contra doenças consideradas incuráveis. Se eu pudesse, eu mostrava para cada uma delas o exame que comprova que Deus me curou, ela dizia, segurando o papel que os médicos não conseguiam explicar. Mas a fé não precisa de provas para os outros. Ela só precisa de um coração disposto a crer. Certo domingo, durante o culto, o pastor chamou Carlos ao púlpito. Este homem aqui era um pai quebrado. Hoje, é um multiplicador de milagres. E sabe por quê? Porque ele não guardou o milagre só para si. Ele entendeu que a bênção de Deus não é para ser escondida, mas compartilhada. Carlos olhou para a igreja lotada, rostos conhecidos e desconhecidos, cada um com sua batalha. Lembrou de quando entrou ali pela primeira vez, arrastando os pés, com o peso do mundo nas costas. Agora, via que sua história não era sobre ele, mas sobre o poder de Deus para transformar cinzas em beleza. Se você está aqui hoje pensando que seu caso é sem solução, disse Carlos, com a voz firme, olhe para mim. Olhe para Ana, para o Lucas, para Maria. Nós éramos como você. Mas Deus não olha para o que somos. Ele olha para o que podemos nos tornar quando confiamos nele. E enquanto a congregação respondia com amens e lágrimas, lá no fundo do templo, um homem de cabeça baixa entrou pela porta. Ele trazia consigo um diagnóstico recente: câncer em estágio avançado.
Seus olhos encontraram os de Carlos, e mesmo sem trocarem uma palavra, ele sentiu algo dizer em seu coração: aqui, você vai encontrar a sua resposta também. A história continuava. Porque na Universal, milagres não são exceção, são a regra para quem persiste em crer. O homem se chamava Roberto. Havia 3 meses, os médicos tinham lhe dado um prazo, 6 meses de vida, no máximo. As dores no estômago que começaram como um incômodo leve se transformaram em uma batalha diária contra a fraqueza e o desespero. Ele já havia feito quimioterapia, radioterapia, até mesmo aquelas receitas caseiras que amigos bem-intencionados indicavam. Nada adiantou. As células cancerígenas avançavam, e com elas, a sensação de que sua vida estava escorrendo entre os dedos como areia. Mas naquela noite, algo levou até a Universal. Talvez fosse o desespero, talvez fosse uma voz interior que ele não conseguia ignorar. Quando entrou, o culto já estava no auge. As pessoas cantavam com as mãos levantadas, os olhos fechados, como se cada palavra da música fosse uma declaração de guerra contra o impossível. Roberto se encostou na parede dos fundos, as mãos nos bolsos, o coração acelerado. Não sabia orar, não sabia nem por onde começar. Mas ali, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinho. Carlos, que ainda estava no altar, parecia tê-lo notado. Sem perder o foco da mensagem, ele apontou na direção de Roberto e disse, com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir: tem alguém aqui hoje que veio com um diagnóstico de morte. Mas Deus está dizendo: eu sou o Senhor da vida, e onde os homens veem fim, eu vejo um novo começo. Levante a mão, meu irmão. Não é vergonha nenhuma admitir que precisa de um milagre. Roberto hesitou. Suas mãos tremiam. Mas quando viu Ana, a mulher que havia testificado sobre a cura da depressão, olhando para ele com um sorriso encorajador, algo dentro dele se quebrou. Devagar, levantou o braço. Não foi um gesto de força, mas de rendição. Se existe alguma esperança, que seja aqui, pensou. Imediatamente, os obreiros se aproximaram. Um deles, um jovem chamado Daniel, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus vai te curar, irmão. Mas você precisa crer de verdade. Não é só vir à igreja, é entregar tudo nas mãos dele. Você está disposto a fazer isso? Roberto assentiu, os olhos cheios d'água. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ele não conseguia nomear, talvez esperança, talvez alívio por finalmente ter encontrado um lugar onde alguém acreditava que sua história não estava acabada. Naquela noite, após o culto, Roberto foi convidado a participar de uma corrente de oração especial. Eles o levaram para a frente, onde pastores e obreiros impuseram as mãos sobre ele. Não houve gritos, não houve teatro. Apenas uma oração sincera, cheia de fé, enquanto Roberto repetia em voz baixa: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Nos dias que se seguiram, Roberto não faltou a nenhum culto. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, quando ainda tinha forças para isso, ele ligava para a linha de oração da Universal e pedia que orassem por ele. À noite, voltava para o templo, mesmo que fosse só para ficar sentado no fundo, absorvendo a fé daquele lugar. Até que, 3 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Roberto acordou e percebeu que a dor que o acordava todas as madrugadas havia sumido. No início, achou que era só um alívio passageiro, mas os dias foram passando, e a dor não voltava. Ele começou a comer melhor, a dormir melhor. Os familiares notaram a diferença. Roberto, o que está acontecendo com você? Perguntou a irmã, incrédula. Ele apenas sorriu. Deus está me curando. Mas foi no retorno ao médico que a confirmação veio. O oncologista, que o havia atendido com um semblante sério nas últimas consultas, agora olhava para os exames com os olhos arregalados. Isso não faz sentido, murmurou, comparando os novos resultados com os antigos. Os tumores, eles desapareceram. Não há mais sinais de câncer. Roberto não precisou ouvir mais nada. Ele já sabia. Aquela noite, de volta à Universal, ele subiu ao altar não como um homem à procura de um milagre, mas como um testemunho vivo de que Deus ainda opera maravilhas. Eu vim aqui há algumas semanas com uma sentença de morte e disse, segurando o laudo médico para que todos vissem. Mas Deus me deu vida. Não foi a medicina, não foi sorte. Foi a fé.
Foi a oração dos irmãos. Foi Jesus. O templo explodiu em glórias e lágrimas. Carlos, que estava ao seu lado, abraçou-o fortemente e disse: Isso aqui não é sorte, não é coincidência. É o poder de Deus agindo na vida de quem não desiste. E se Ele fez por você, pode fazer por qualquer um que estiver aqui hoje. Naquela noite, dezenas de pessoas se levantaram, com diagnósticos, dívidas, vícios, doenças. Todos queriam o mesmo milagre. E Roberto, agora com os olhos brilhantes e a voz firme, olhava para cada um deles e repetia as palavras que um dia ouvirá. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer. O milagre que não terminou ali. Os meses seguintes foram um testemunho vivo. Os exames de Roberto, antes repletos de sombras, agora mostravam apenas tecido saudável. Médicos, incrédulos, chamavam de a remissão espontânea, mas ele sorria, não foi espontâneo. Foi respondido. Carlos, que o acompanhará desde o diagnóstico, via nele não só um amigo curado, mas um farol. Cada reunião na igreja, cada encontro nas ruas, Roberto repetia sua história não como troféu, mas como convite. Até que uma tarde, uma mulher chamada Clara, com um filho nos braços e o rosto marcado pelo cansaço, aproximou-se dele. Meu menino tem a mesma doença que o senhor teve. Os médicos disseram que não há esperança. Roberto ajoelhou-se ali mesmo, na calçada, e orou com ela. Não prometeu cura. Prometeu Deus. 3 semanas depois, Clara voltou. Desta vez, o sorriso era dela. Os exames do garoto, inexplicavelmente, melhoraram. Não era o fim da batalha, mas era o começo de outra história. A reflexão que ficou. O milagre de Roberto não foi só a cura de um corpo, mas a quebra de uma cadeia de medo. Ele aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de segurar a mão de Deus mesmo quando o caminho escurece. E que os maiores milagres muitas vezes não são os que mudam nossas circunstâncias, mas os que mudam nós mesmos, de vítimas a testemunhas, de desesperados a portadores de esperança. A lição que ecoou. Deus não escolhe os qualificados, qualifica os escolhidos. Não pelo que temos, mas pelo que Ele pode fazer através de nós, até mesmo de nossas fraquezas. O templo naquela noite não viu apenas um homem curado. Virou um exército de pessoas que entenderam: se Deus ouve o clamor de um, Ele ouve o de todos. Basta estender a mão. E Roberto, anos depois, ainda repete, agora com rugas de sabedoria no rosto: o milagre não foi meu. Foi de quem creu antes de ver. Porque a fé não é esperar por Deus mover as montanhas, é confiar que Ele pode nos dar forças para escalá-las.